Olá, alunos do nono ano. Na aula passada, a gente descreveu aquele painel Guerra, né, de Cândido Portinari. Falamos do contexto e criação desta obra, né, que foi o contexto da Segunda Guerra. Falamos um pouquinho sobre a ONU e seu papel no mundo, né, qual a importância da ONU. E falamos também sobre Leibniz, um alemão que viveu na época dos filósofos iluministas, né? John Locke, Thomas Hobbes, Bento de Spinoza. Então ele foi contemporâneo desses autores. Falamos que ele tinha aquela ideia, né, a respeito, que a gente vive nos melhores dos mundos possíveis e que o problema que os seres humanos enfrentam no mundo está relacionado com a má escolha, né? Quando eu escolho, eu tento, penso só em mim, por exemplo, só no individual, e tento enganar outras pessoas, ou faço coisas que posteriormente podem trazer algum malefício para mim. Isso é problema dessa questão relacionada ao livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Deus, segundo Leibniz, cria tudo perfeito. Só que a capacidade, essa liberdade que a gente tem, o livre-arbítrio, acaba fazendo com que o ser humano cometa erros. Se tudo que fosse idealizado fosse colocado em prática e fosse seguido ao pé da letra, a exemplo, se a gente traçar uma analogia com as leis, com a legislação que a gente possui, tudo seria perfeito. Se eu pensasse, por exemplo, se a gente vai lá na Constituição Federal, que diz, Constituição Federal de 1988, a Constituição brasileira, que diz que todos os cidadãos têm o direito de ir e vir, têm o direito de ter uma boa moradia, têm o direito de ter acesso à educação, que a educação é um dever do Estado, e deveria tudo funcionar muito bem. Se fosse seguido ao pé da letra, tudo aconteceria de forma perfeita. Contudo, o que acontece é que não, de fato, o que é colocado no papel e a prática são diferentes. Ocorrem erros, equívocos, as leis não são cumpridas, o que está na Constituição Federal não é cumprido. O que acontece no Brasil é isso, e no mundo. Então, nosso mundo é imperfeito por causa dos seres humanos. O mundo é imperfeito, segundo Leibniz, não é minha concepção, viu, pessoal? O mundo é imperfeito porque o ser humano comete erros. Deus cria tudo perfeito, né? A gente pode até pensar aqui na ideia de Platão de mundo sensível e mundo inteligível, né? O mundo das ideias, esse mundo inteligível, é perfeito. Tudo acontece nos conformes. E o mundo sensível, o mundo do mundo matéria, esse mundo que a gente vive aqui, que a gente toca nas coisas, que a gente percebe, esse mundo que a gente vive, corpóreo, é um mundo imperfeito. Esse mundo imperfeito é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Ele tenta chegar na perfeição, mas acaba não chegando. Então é isso que acontece. Então Leibniz fala sobre isso. A gente vive nos melhores dos mundos possíveis. Se o ser humano não agisse apenas em prol de si mesmo, pensasse no todo, no equilíbrio da vida, pensasse na equidade entre as pessoas, pensasse na justiça social, na questão de todos terem acesso à alimentação, nutrição adequada, casa, trabalho digno, a gente viveria num mundo perfeito.
mas isso não acontece. Então Leibniz ele também criticava os empiristas. Ele dizia que o conhecimento é inato. Ideias não podem ser criadas por objetos, por corpos materiais. Vou dar um exemplo. Ele dizia, se a gente pegasse o cérebro humano e abrisse, a gente não consegue pegar no corpo de uma ideia. Então ele criticava os empiristas por isso. Se eu pegasse o cérebro humano e tentasse procurar uma ideia, a ideia é algo imaterial. Não existe um corpo de uma ideia. Então como é que a gente consegue descrever uma ideia? Apenas dizer, não, porque o cérebro tem estrutura X e ele consegue produzir ideias, mas a ideia eu não posso tocar. Então é algo inato. Ele falava que todos os seres humanos, todos os seres que existem no planeta são seres vivos. Não existe seres vivos e seres não vivos. Ele dizia que tudo que está no planeta é vivo. Tudo que está no universo é vivo. E contudo, cada indivíduo, cada elemento da natureza está em uma classificação. Está em um nível de consciência diferente. Ele dizia que os seres são formados por mônadas, que são unidades pequenas, e nesse período havia sido descoberto o microscópio. Então ele conseguiu analisar que existia vida em todo canto, né? As células, os micro-organismos. Então ele criou esse conceito de mônada. Mônada são unidades pequenas. É como se fosse uma célula, mas no caso dele, ele não falava que era um ser vivo, no caso. Ele dizia também, por exemplo, que uma pedra é um ser vivo, no caso, né? Ele dizia que é um ser vivo, só que com uma consciência diferente. Então, por exemplo, ele dizia que existiam classificações de consciência, de consciência dos seres, né? Então, as plantas, os micro-organismos, os insetos, os animais, os seres humanos e Deus. Então Deus é a força perfeita, né? E o ser humano tenta alcançar essa perfeição de Deus, né? Então ele dizia isso. Então basicamente esta foi a aula sobre Leibniz, né? Eu trouxe algumas informações que não estão no livro didático, né? No livro da Positivo. A ideia que tem sobre Leibniz é muito superficial. Eu tentei pesquisar um pouco mais, né, para trazer um pouco mais de informação nesse vídeo, né. Então ele viveu no período do Iluminismo também. Então ele foi contemporâneo de John Locke, Thomas Hobbes, desses autores, viu, pessoal? E como eu disse a vocês, ele criticava essa questão do empirismo. Ele não dizia que ele não falava, por exemplo, ele dizia que não tem como eu criar conhecimento ou ter uma ideia com base apenas no mundo da sensibilidade, do tato, dos órgãos dos sentidos, né? Então não tem como eu ter uma ideia só porque eu experienciei, tive uma experiência de tocar em algo. Ele dizia que era inato. As ideias são inatas. Elas surgem porque são perfeitas. É algo que já nasce com a gente, vem da nossa consciência, vem da nossa consciência, da nossa alma. Então a alma é a consciência, né? Então nossa mente. Não tem como eu ter uma ideia porque eu olhei algo, uma paisagem. As ideias já existem, viu? Segundo Leibniz, as ideias elas surgem em nossa mente, são inatas. Elas surgem do nada. Eu não preciso de um corpo físico, eu não preciso tocar em algo, eu não preciso ver algo para ter uma ideia. Então eu posso criar N coisas com base na minha imaginação, segundo Leibniz. Cuidado para não pegar a minha fala e achar que sou eu que estou dizendo isso, viu? É a fala do autor. Fique com Deus e até a próxima aula.